Como aparecer no topo do Google em 2026? Essa é a pergunta que eu mais estou recebendo ultimamente. Eu trouxe esse conteúdo 100% atualizado para você, que vai te mostrar no passo a passo como você faz para aparecer no topo do Google e como você faz para evitar pontuação negativa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Moreira, eu sou especialista em estratégias digitais e Google Meu Negócio é dessas especialidades que eu trago para você nesse canal. Então, bom vídeo, boa aula e eu tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo. E como que o Google decide o ranqueamento local em 2026? Como que ele vai decidir quem que vai aparecer em primeiro, quem que não vai aparecer? Os três pilares eles continuam os mesmos, mas tem um peso diferente agora. Continua sendo a relevância, a proximidade e a autoridade da empresa. Tá, Vinícius? Continua a mesma coisa de 2025 e de 2024. O que mudou de fato? A autoridade agora ela é medida por experiência real do usuário e não de dado técnico. Ou seja, é o que o Google identifica com base na experiência do usuário, ele agrega autoridade para você. E não o que você diz ter autoridade. Entende? Vocês vão entender um pouco mais quando a gente vir falando aqui dentro dos principais fatores de ranqueamento, tá? Esse tipo de coisa aqui é um dos pontos que eu mais bato dentro do meu treinamento, que é cuidar e ter atenção nos pilares de ranqueamento. Olhar para os fatores de ranqueamento com um olho mais clínico, mais cirúrgico, cuidar mesmo desses pilares, porque eles que vão determinar o resultado do seu cliente. E o resultado do seu cliente vai gerar indicações para você e autoridade, e aí vira aquela bola de neve de contrato sendo fechado. Beleza, Vinícius, mas quais são os principais fatores de ranqueamento? A gente já entendeu como que o Google decide, mas o que influencia nesses fatores decisivos? Então vamos falar um pouco mais dos principais fatores de ranqueamento. E lembrando, né, se você ainda não se inscreveu no canal aí, ó, vou te dar 2 segundos. 1, 2, se inscreveu? Então vamos continuar o vídeo. Principais fatores de ranqueamento. Sinais de engajamento. Top 1 em importância. O que significa sinal de engajamento, Vinícius? Eu não entendi. Isso aqui é uma das grandes mudanças para o ano de 2026. É o perfil demonstrar que está tendo engajamento. Tempo de interação do usuário, cliques no perfil, pedidos de rota, ligações e cliques no site. O Google entende isso como esse negócio é escolhido, logo merece ter destaque. E qual que é a implicação para quem vende o serviço? Não adianta só otimizar o texto, você precisa otimizar o comportamento. O que significa isso? Você não adianta você encher o SEO, fazer o puta SEO local, encher o perfil de palavra-chave se o usuário não engaja com a ficha. Ele não clica no perfil, ele não solicita a rota para ver onde que é, ele olha o perfil e já sai, ele não clica no site, ele não liga, ele não faz nada. A pessoa não engajou, já era. Não vai ter esse pilar de ranqueamento, porque sinais de engajamento no perfil hoje é o top 1 em importância para definir quem vai aparecer no topo. Então tem que ter muita atenção nesse pilar aqui, tá? E qual que é o segundo pilar de ranqueamento para 2026? As avaliações. As avaliações. O Google analisa o quê? O texto das avaliações, a quantidade de avaliações, a frequência, o sentimento daquela avaliação, se é positivo ou negativo, a coerência e a resposta do dono. E aí eu vou chamar a sua atenção para algumas coisinhas aqui. A avaliação a gente já sabia que influenciava, mas não em top 2, né? Top 2 é novidade, ela ficava ali em terceiro lugar. Agora, você pode ver que a quantidade influencia, mas não é só a quantidade, é a frequência. O que significa isso, Vinícius? Significa que não adianta você ir lá um mês e botar 1000 avaliação no perfil. Não vai mudar, porque a gente tem aqui a frequência sendo analisada. O que isso significa? Que mais vale uma avaliação por dia durante 30 dias do que 50 avaliações no dia. Por quê?
o Google ele está cada vez mais inteligente, ele entende o comportamento. Ué, nunca teve avaliação, do nada veio 50 clientes, avaliou e no outro dia ninguém avaliou? O que está acontecendo? Agora, opa, todo dia alguém está avaliando essa empresa. Olha, a frequência de avaliação nesse perfil, isso significa que essa empresa está recebendo clientes a todo momento. E aí, outro ponto que eu quero trazer para você é a coerência do serviço. O que significa coerência com o serviço? Você fala que você é uma padaria, mas o cara avalia uma borracharia. Não bate? Essa avaliação não faz sentido. O que significa isso? Tem que ter coerência. Tem que bater a avaliação com o que você está oferecendo. A gente vê hoje em muitas fichas dentro do Google de restaurante, por exemplo, que a pessoa ela avalia. Comi o hambúrguer tal e era uma delícia. Quando você entra no cardápio da empresa dentro do Google, lá no hambúrguer tal está a avaliação da pessoa. Por quê? Porque o Google cruzou a informação. Esse produto, essa avaliação, é a mesma coisa. Isso gera engajamento. E aí a outra coisa é o texto das avaliações. O que está sendo falado, como está sendo falado, se tornou muito importante. Review virou conteúdo de SEO, ou seja, ele deixou de ser só uma notinha, ele virou SEO, prova social, um sinal de autoridade. Para quem vende o serviço, a gestão de review, cuidar das avaliações é o core do contrato. Deixou de ser extra, virou um dos pilares, virou um dos pontos para bater quando você vai vender esse serviço, fazer a gestão das avaliações. Se não fizer a gestão de avaliação, não vai ter resultado dentro do Google Meu Negócio. Qual que é o terceiro pilar, Vinícius? Esse aqui era o pilar mais importante antes. Ele caiu. Ele foi para terceiro lugar. E aí aqui dentro a gente vem no seguinte ponto. Dentro de dados do perfil, a categoria segue sendo extremamente importante. Categoria principal extremamente relevante. Categorias secundárias devem ser coerentes. Não é sobre quantidade, é sobre coerência mais intenção de busca. O que isso significa? Mais vale você trabalhar muito bem na categoria principal do que vir socando um monte de categoria secundária. O que significa isso? É entender qual categoria vai fazer sentido. Não adianta eu peguei um cliente, é uma hamburgueria, aí eu venho e coloco categoria principal, restaurante, aí coloco hamburgueria, pizzaria, lanche, espetinho. Não adianta, isso não adianta mais. Compensa mais eu fazer o quê? Hamburgueria e na secundária um restaurante ou um espetinho, caso ele sirva. Então a categoria principal ganhou uma força muito maior do que o volume de categorias. O outro ponto do perfil é a descrição alinhada com a intenção. Ou seja, não é mais uma descrição simplesmente falando da empresa com palavra-chave. Antes a gente colocava assim, dentista em cidade tal. Hoje é o melhor dentista da cidade tal. Entende? É o novo comportamento de busca. Porque o comportamento de busca do usuário tem mudado com a chegada das inteligências artificiais. E a gente vai falar disso mais à frente no vídeo. Então, a sua descrição tem que estar alinhada com a intenção, tá? Serviços bem estruturados, isso é de praxe, né? Cadastrar o serviço, deixar bem estruturadinho. Horários corretos, de forma bonitinha. Lá nos feriados atualizar. E endereço confiável, tá? Então, isso aqui seguiu a mesma linha e a mesma estrutura. E aí aqui a gente tem um ponto de extrema importância. A gente tem duas grandes novidades, tá? Que é o sinal de engajamento e a visibilidade com IA. Só que um ponto que já gerava relevância, mas agora, em 2026, se tornou extremamente importante é site. O que significa isso, Vinícius? Não adianta você vir e cadastrar um perfil de Google Meu Negócio cheio de informação se a empresa não tiver site. Se você quiser gerar resultado no Google Meu Negócio, você vai ter que ter o site.
E isso é bom por quê? Porque o seu custo aumenta. É por isso que desde que eu lancei meu treinamento, eu tenho um curso de site dentro do meu treinamento. Que eu entrego o site profissional, que eu entrego template de site para os meus alunos só replicar e vender junto para o cliente dele. Porque eu já estava vendo que isso estava ganhando cada vez mais força. Inclusive por causa da visibilidade da chegada das IAs. E aí quando a gente fala de site próprio, está ocupando a 4ª posição nos fatores de ranqueamento. 4ª posição. Isso aqui é extremamente importante, gente. Qual que é a ideia do site próprio? É ele gerar confiança algorítmica. Ou seja, o algoritmo do Google entender que a empresa existe, que ela é de confiança e você ter um campo a mais para entregar informações. Vai ajudar em rankings locais, a aparecer em resultados de autoridade temática. Ou seja, dentro daquele tema você é autoridade. Porque você é uma empresa profissional, você agora tem um site. E quais são os fatores importantes dentro de um site? Conteúdo local relevante, ou seja, citar a cidade dentro do conteúdo daquele site. Página de serviços bem definido. Se é uma empresa que trabalha com multisserviços, uma página dentro do site para cada serviço. Se é uma barbearia, por exemplo, a página da barbearia pode ser uma landing page, uma página só, bem estruturada e com bastante informação. E SEO técnico, mas bem feitinho, ele correto, básico, não precisa ser, nossa, uau, H1, H2, não, é o básico, mas bem feito, tá? Então, o site próprio é essencial. Visibilidade em IA e busca conversacional. O que significa isso? O Google agora cruza GMN, opa, tá até escrito errado aqui, ó. GMN, site, avaliações e o conteúdo para responder perguntas como: qual o melhor serviço perto de mim para o problema específico? Por exemplo, qual o melhor dentista para tratamento de canal? A IA vai cruzar essa informação. O que isso significa? Que o Google, com a inteligência artificial, vai cruzar essas informações para gerar resposta. Ou seja, se você tem falando que é o melhor canal, que é o melhor dentista, que faz tratamento de canal, e o Google cruzou essas informações dentro do Google Meu Negócio, do site, das avaliações e do conteúdo que você produz, a IA recomenda. Porque o conteúdo mudou a forma de busca. Lembra que a gente falou? Não é mais. Antes as pessoas pesquisavam assim, ó, dentista perto de mim. Hoje as pessoas pesquisam um tom de conversa. Qual é o melhor dentista para tratamento de canal perto de mim? É assim que as pessoas buscam hoje. O comportamento de busca mudou. Contanto, mudou também a forma que a gente estrutura um perfil. E qual que é a implicação disso? Quem não estrutura informação para a IA vai ficar invisível. O SEO local agora também é SEO para resposta. Ou seja, você tem que colocar que é o melhor dentista, que faz o tratamento de canal. Lá dentro do seu site tem que ter perguntas frequentes para poder cruzar essas informações. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. E cada vez mais se torna importante você ter uma estrutura bem feita. Então vamos revisar aqui os 5 pilares dos principais fatores de ranqueamento. Engajamento, o perfil ele tem que ser clicado, ele tem que ter tempo sendo visto, ele tem que ter pessoas pedindo rota, fazendo ligação, avaliando. Tem que ter avaliações, a coerência com o serviço, uma avaliação com texto, resposta nas avaliações, os dados têm que estar coerentes. Agora, mais do que nunca, precisa ter site próprio e a visibilidade com IA na busca conversacional, ou seja, você não vai fazer dentista perto de mim, você vai imaginar como a pessoa está buscando agora, em tom de conversa, tá? E aí a gente tem também os fatores de classificação negativo, mas antes da gente ir para eles, eu te convido a ir aí no primeiro link da descrição para você lá conhecer meu treinamento, tá? No final do vídeo você pausa, vai lá,
e com esse treinamento que você vai se surpreender com a quantidade de conteúdo que tem dentro desse treinamento. Mas no final a gente fala mais disso, tá? Quais são os fatores de classificação negativo? O que derruba a empresa no ranking? A gente já falou de fatores que sobem a empresa. Mas beleza, você subiu a empresa, mas existem os fatores de punição. O que significa isso? Mesmo que todos os pilares lá estejam certinhos, se você errar nesses aqui, vai derrubar. Porque o Google ele funciona basicamente assim. Ele tem lá os pilares de ranqueamento e ele vai te pontuando com base nesse ranqueamento. É assim que o algoritmo trabalha. E aí ele tem os fatores negativos, que te dão notas negativas. Então se você pontuou 100 e menos 50 aqui, pum, sua nota é de quanto? 50. Se o seu concorrente estiver com 60, ele aparece na frente. É assim que funciona a ferramenta algorítmica de busca do Google, tá? Ele funciona basicamente assim. E quais são os fatores de classificação negativo? Inconsistência no NEP, ou seja, nome, endereço e telefone. Se eles tiverem divergência da perda de confiança algorítmica, ou seja, se não estiver batendo, em cada lugar está um nome. Aqui é a quitanda do seu Zé, aqui é a quitanda do seu João. Não vai bater, não vai bater. Se em cada lugar tiver uma informação, vai dar inconsistência e ele vai negativar a sua empresa. Perfil parado ou abandonado, sem post, sem resposta a avaliações, sem atualizações. O Google interpreta como negócio pouco ativo. Será que já fechou? Não sei, não vou recomendar. Vou recomendar esse aqui, ó. Esse aqui o perfil tá atualizadíssimo, tá ativo sempre. Vou recomendar ele. Spam e manipulação. Atenção nisso aqui, gente. Keyword stuffing no nome. O que é isso? Palavra-chave no nome. Quando você força a palavra-chave no nome. Hambúrguer artesanal. E o nome da empresa não é hambúrguer artesanal. Colocou, por exemplo, o nome da hamburgueria é Hambúrguer do Zé. Esse é o nome da hamburgueria. Aí você coloca Hambúrguer do Zé, hambúrgueres artesanais. Tá errado, você colocou palavra-chave. Isso aqui é tentativa de manipulação. Endereço falso, colocar no endereço que não existe. Serviços irreais, colocar lá um serviço que você não tem só para tentar ganhar no algoritmo. O que isso pode causar? Uma queda brusca ou suspensão do perfil. Endereço falso, gente, também serve quando você coloca um endereço de um cowork que você não está lá, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E avaliação negativa sem gestão. Receber avaliação negativa afeta o perfil? Afeta, mas é pior ainda se você não responder. Não responder é pior que responder mal, demonstra descuido com o cliente. Então, a avaliação negativa tem que ser respondida. Isso aqui é bater na mesma tecla sempre, né? Isso aqui não mudou, isso aqui segue. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento Método Expert MN, um treinamento completo de Google Meu Negócio. E talvez você se pergunte, tá, Vinícius, mas eu já conheci diversos treinamentos de Google Meu Negócio. O que o seu tem de diferente? E aí, ao invés de falar, eu quero te mostrar e você tira as suas próprias conclusões. Muita gente, quando vê o valor do treinamento, fala, mas será que é tudo isso? Cara, tá muito barato, porque esse treinamento ele tem um valor de R$ 97 e ele é surpreendentemente completo. O que você vai ter acesso dentro desse treinamento? Um módulo, obviamente, para você conhecer, e aqui dentro desse primeiro módulo você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp com os meus alunos e comigo também, tirando suas dúvidas lá diariamente. Todo o módulo de como otimizar um perfil, como vender esse serviço, como prospectar de forma online, direto no WhatsApp. Exatamente, o meu método de prospecção 100% online. Você também vai ter acesso a um módulo de prospecção com tráfego pago, coisa aí que a galera ensina em mentoria caríssima, eu te entrego aqui dentro. Toda a parte de como dar entrada no cliente, novos serviços para você cobrar um pouquinho a mais e aumentar o seu ticket. Isso aqui, ó, é um módulo bônus para você, que é o módulo de criação de sites e landing pages usando WordPress e Elementor. E fora o conhecimento, você também vai ter acesso a mais de 5.000 templates prontos, que é só você replicar e personalizar para vender para o seu cliente. Você tem acesso a todas as aulas extras e mentorias, diversas ferramentas, um módulo de mentalidade,
tem acesso a diversos documentos prontos, template no Notion, 10 agentes de IA exclusivos. São os nossos agentes que a gente usa para criar script de prospecção, follow-up, otimizar perfil, é muito completo. E é claro, um gerador de laudos sem mensalidade, sem taxa. Aí você talvez se pergunte, nossa Vinícius, mas por R$ 97,00 deve ser pouquinha aula, né? Eu vou abrir aqui, ó, e vou te mostrando a quantidade de aula que você vai ter acesso. Olha isso. São mais de 200 aulas, treinamento extremamente atualizado. Dá uma olhada nisso. E a gente está só no módulo 5. Olha isso. Serviços adicionais, criação de sites. Olha isso aqui, ó, mais de 5.000 templates prontos. Todas as aulas extras, tá? Aulas com mais de 1 hora. Olha o tanto de link, ferramenta que você vai ter acesso. Olha os modelos de documento, ScoreGMN, diretório, pack de arte pronta, planilha de CRM, case de sucesso, olha isso. Mapa do Expert com todas as aulas, olha os agentes de IA. Script de prospecção, quebra de objeção, follow-up, descrição otimizado com SEO, posts para Google Meu Negócio, produto, serviço, perguntas, respostas, avaliações, e o agente treinado com todo o treinamento. E aí, é claro, você tem o gerador de laudos aqui. Olha que treinamento completo. São mais de 200 aulas que você vai ter acesso por apenas R$ 97,00. Então não perde tempo, clica no link da descrição e também no card que vai aparecer aqui em cima e vai lá conhecer esse treinamento, que eu tenho certeza que não existe nada mais completo que o método Expert GMN. É o treinamento mais completo do mercado e eu tenho certeza disso. E é claro, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.